Opa! Então, vamos lá. Dando continuidade à resolução das questões sobre regra de 3, simples e composta. Já entrando agora, pessoal, na parte, digamos assim, mais crítica, das dúvidas que foram mais solicitadas por vocês quando eu recebi por e-mail. E lembre, se por acaso hoje não estiver sendo tirada a sua dúvida, é só mandar um e-mail para thiago@euvopassar.com.br, que logo eu já jogo nas próximas aulas a sua dúvida, tá certo? Então vamos lá. Pessoal, a sétima questão apareceu com uma boa frequência no pedido dos nossos alunos. A sétima diz assim: em 3 horas, 4 torneiras despejam 4.200 litros de água. Em quantas horas? 5 dessas torneiras despejam 7.000 litros de água. Pessoal, pegou o enunciado, jogou papel, eu tenho em 3 horas, 4 torneiras, 4.200 litros. Para que sejam despejados 7.000 litros, 5 torneiras deverão trabalhar durante quantas horas? Bem, você já sabe. O que você vai ter que fazer agora? Ah, Thiago, deixa comigo. Isso é a regra 3 o quê? Composta. Eu sei. Só que na hora que você visualiza que é a regra 3 composta, você vai lembrar: ah, eu não tenho mais problema com isso. Por quê? A regra 3 composta vai virar várias regras 3 o quê? Simples. Então, pessoal, primeiro passo, qual é? Organizar o enunciado. Segundo passo, olhar para a coluna onde está a variável e colocar uma seta para que você possa estar se guiando. Essa seta pode ser para baixo ou para cima, tanto faz. É só para você ir se organizando. Eu decidi colocar apontando para baixo. E vou começar a conversar com a questão, como eu estou conversando com vocês. Pessoal, vem cá, me ajude aqui. 4 torneiras resolvem um serviço, vão encher um determinado tanque em 3 horas. Se eu colocar uma torneira a mais trabalhando, o tempo que eu vou gastar para encher o mesmo tanque inicial vai ser maior ou menor do que 3 horas? Ora, Thiago, se tu aumentou uma torneira, é claro que o tempo vai diminuir. Então, pessoal, de 3 para X, diminui. Enquanto de 4 para 5, aumenta. De um lado diminui, do outro lado aumenta. Grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Se essa seta está apontando para baixo, esta daqui vai ter que ficar apontando o quê? Para cima. Para representar sentidos contrários, para que você possa dizer que elas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Ah, Thiago, a coluna torneiras eu já resolvi. Isso aqui já está resolvido, é verdade. Esqueça a existência das torneiras e passe para agora quantidade de litros despejados. E volta a conversar com a questão. É ela que vai te dar essa resposta. Esquecemos as torneiras. Vamos lá. Em 3 horas, eu consigo despejar 4.200 litros. Para que eu tenha 7 litros despejados, eu vou precisar de mais ou menos tempo? Tiago, tu não quer colocar mais água no tanque? Quero. Então você vai ter que esperar mais tempo do que o quê? 3 horas. Então significa dizer que de 3 para X vai aumentar, o tempo necessário para 7.000 litros de água vai ser maior do que as 3 horas que eram necessárias para 4.200. Então, na coluna horas, de cima para baixo, aumenta. Na coluna litros, de cima para baixo, também aumenta. Aumenta de um lado, aumenta do outro, grandezas diretamente proporcionais. Por isso as setas no mesmo sentido. Perfeito? Depois que você organizou, vamos escrever a equação. Monta a equação comigo. Bora lá. Ah, já sei. 3 sobre x igual. Nós não combinamos agora há pouco? Coloca a coluna da variável igual ao restante. Lembrando que tem que organizar as setas. Então, 3 sobre x igual. Pessoal, torneiras. As setas estão em sentidos contrários. Vamos consertar. 5 sobre 4. 5 sobre 4. Vezes a última coluna. 4.200 sobre 7.000. Ei, Thiago, tu não vai ajeitar não? A última? Não precisa, pessoal. Observe que ela já está no mesmo sentido da coluna da variável. Então tá aqui, ó, no mesmo sentido. Só tenho que consertar essa, ó, 5 sobre 4.
Depois que eu monto, você já sabe bem qual é o próximo passo. Qual seria? Simplificar os cálculos de vocês. Bora lá. 0, 0, 0, 0. 2 zeros. Melhorou. Vai com calma. Pessoal, 42, 70. Será que dá para simplificar 42 e 70 por um mesmo número? Isso. 7. 42 e 70 por 7. Pessoal, 42 dividido por 7, eu tenho o quê? 6. 70 dividido por 7, 10. Quando você chega nesse ponto, você está se perguntando, Tiago, dá para simplificar mais um pouquinho não? Dá. Eu só vou escrever aqui embaixo para não sobrecarregar os cálculos da gente. Então, 5 sobre 4 vezes 6 sobre 10. Vamos lá. Pessoal, ó, 3 sobre x, 5 sobre 4, 6 sobre 10. Esse 5 simplifica com 10. Fica 1, fica 2. Esse 6 pode simplificar com 4. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Tiago, escreve de novo aqui ao lado, porque eu acho que ainda dá para simplificar mais. Então ficaria 3 sobre x igual a 3 sobre quem? 4. Então daqui, ó, 3 sobre x igual a 3 sobre 4. Pessoal, quando chega nesse ponto, olhe e me diga, dá ou não para simplificar ainda? Dá. 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Multiplicando em cruz, vocês vão ter exatamente o x igual a 4 horas, seria a resposta da questão de número 7 para vocês. 4 horas. Pessoal, mais uma vez, regra de 3, composta, analisando as grandezas entre diretamente e inversamente proporcionais. Olha só, depois que você monta, você tem a impressão de que, olha rapaz, eu vou perder muito tempo com os cálculos. Olha só, pessoal, você foi enxugando, a ponto de não ser necessário nenhum cálculo fora do que você já vinha trazendo no decorrer da questão. Então tenham calma, olhe as informações, não saia resolvendo de forma direta. Veja a cada passo o que você tem na tua questão, para que você possa ter um ganho de tempo e evite erros futuros. Perfeito? Espero que a questão número 7, a dúvida tenha sido tirada. Continuando, vamos olhar. 9ª questão. Pessoal, o que é que diz a 9ª questão para a gente? Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficiente para o almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, chame atenção para essa parte, mais 500 empregados, a quantidade de marmitas já adquiridas seria suficiente para quantos dias? Opa, enunciado? O papel. Se eu tivesse 750 empregados, a comida iria durar 25 dias. Se eu tiver 500 empregados a mais, ó, 500 a mais, 1.250, então, eu vou ter a comida durando quantos dias? Tiago, essa é a de 3 simples. É, simples. Ah, então essa daí eu desenrolo. Não precisa das setas. Você já sabe que precisa. Bora lá, pessoal, vamos organizar as setas. Prende uma de um lado, a da variável. Está presa. Conversa com a questão. Quando você conversa com a questão, fica fácil. Quer ver? 750 empregados vão comer tudo em 25 dias. Se eu tiver 1.250 empregados, a quantidade de comida vai durar mais ou menos dias, pessoal? Ora, se você aumentou a quantidade de pessoas consumindo a comida, é claro que a quantidade de dias que ela vai durar vai o quê? Reduzir, vai diminuir. Então, pessoal, cuidado, cuidado. Você tem 750 empregados durando 25 dias. 1.250 empregados, a comida vai durar o quê? Menos dias, porque eu aumentei a quantidade de empregados. De um lado, vai diminuir. De 25 para X, vai diminuir. Do outro, de 750 para 1.250, aumentou. Diminui de um lado, aumenta do outro. Grandezas do quê? Diretamente ou inversamente proporcionais.
inversamente proporcionais. E como é que eu represento quando é inversamente proporcionais? Se uma seta está para baixo, a outra vai ficar o quê? Para cima. Então, ó, diminui de um lado, aumentou do outro, então fica uma seta para baixo, a outra para cima. E você já sabe, setas em sentidos contrários podem ser representadas assim ou assim. Tanto faz. É exatamente para deixar claro que se elas estão em sentidos contrários, como está acontecendo nessas duas situações, as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Perfeito? Então, ó, diminui de um lado, aumenta do outro, fica uma seta apontando para baixo, a outra para cima. Não me interessa se é essa que está para cima ou se é essa que está para baixo. Se você tivesse colocado essa para cima, eu teria colocado essa o quê? Para baixo. Eu costumo dizer isso, deixar claro, porque já aconteceu aluno em sala de aula, que disse, Thiago, por superstição, eu sempre coloco a seta da variável apontando para cima. Tem algum problema? De forma alguma, pessoal. A superstição dele não vai ter problema algum. Ele pode colocar a seta da variável para cima. Agora, não tem superstição no mundo que faça com que ele coloque essa aqui também para cima. Ele tem que colocar, então, o quê? Sentidos contrários. Porque uma diminui, a outra aumenta. E na hora de jogar para a equação, nós teríamos 25 sobre x. Tá aqui, ó. Ei, Thiago, não é para ajeitar, não? Não, não. A variável já traz no ponto, ó. 25 sobre x. Do mesmo jeitinho, ó. 25 sobre x. Do outro lado, é que tem que ficar as grandezas no mesmo sentido da coluna da variável. Ora, essa daqui está com a seta para baixo. A da variável com a seta para cima. Então, vai ficar 25 sobre x. Quando você trouxer essa para cá, você vai ajeitar. Ficando, então, com 1.250 dividido por 750. Observe que agora está seta apontando para cima e aqui também estamos com a seta apontando para cima. Já está organizado. Vamos simplificar? 0 com 0 vai embora. 125 e 75, os dois são divisíveis por 25. Esse aqui dividido por 25 dá o quê? 5. 75, 75 dividido por 25 dá o quê? 3. Quando você simplifica, você fica com 25 sobre x igual a 5 sobre 3. Simplificando, 25 e 5, eu posso simplificar os dois por 5, vai ficar 5 de um lado, 1 do outro. Na hora que você multiplica, você encontra sem nenhum problema x igual a 15. 15 o quê? 15 dias seria a quantidade de dias que iriam durar aquela comida. Vocês devem encontrar essa resposta no item C de casa. Então, 15 dias seria a resposta da 9ª questão. Para frente, trabalhar. 10ª questão. Pessoal, na nossa 10ª questão, o que é que eu trago no enunciado? O que é que ela está dizendo para a gente? A 10ª diz assim, se 10 operários trabalhando 6 horas por dia fazem determinado serviço em 20 dias. Em quantos dias 15 operários trabalhando 8 horas por dia fazem o mesmo serviço? O enunciado está aqui. 10 operários, 6 horas diárias, resolvem 20 dias. 15 operários, 8 horas por dia. Vão precisar de quantos dias para fazer o mesmo serviço? Ah, Thiago, agora eu tô craque. Já pode andar rápido, quer ver? Pessoal, variável já está com a seta. De 2 em 2. Se forem 6 horas por dia, eu faço em 20 dias. Se eu trabalhar 8 horas por dia, eu vou aumentar ou vou diminuir a quantidade de dias? Diminuir. Então, se eu aumentar a quantidade de horas que eu vou trabalhar por dia, eu consigo reduzir a quantidade de dias. Então, vai diminuir. Então, de 6 para 20, 8 para um número menor do que 20. De um lado, diminui, do outro, aumenta. Se de um lado diminui, do outro aumenta, grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Portanto, as setas no mesmo ou sentidos contrários? Sentidos contrários. Então, está aqui, ó. Grandezas inversamente proporcionais. Já resolvi o problema das horas.
Vamos resolver o problema dos operários agora. Isso aqui já era. Olha para esse. Pessoal, 10 pessoas trabalhando fazem um serviço em 20 dias. Se eu colocar 5 a mais, se eu tiver agora 15 pessoas trabalhando, a quantidade de dias vai aumentar ou vai diminuir? Ora, Tiago, se tem mais gente trabalhando, tu vai ter menos dias agora de serviço. Então, de um lado, você vai ter de cima para baixo diminuindo, enquanto do outro, de cima para baixo, aumentando. Diminui de um lado, aumenta do outro, grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Então, se a seta estava para baixo, esta seta deverá ficar apontando o quê? Para cima, para representar grandezas inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais. Tiago, eu gostei, já está tudo organizado, não tem mais o que fazer. Como é que vai ficar, pessoal? 20 sobre x, prendi a coluna da variável, ó, 20 sobre x, igual, do outro lado, tem que ficar tudo organizado. Vamos lá, aqui, ó, 15 sobre 10 vezes, ajeitei, tá vendo, ó? Ajeitei, 15 sobre 10 vezes, aqui, ó, 8 sobre quem? 6. Observe que agora todo mundo estaria apontando para baixo. 20 sobre x, 15 sobre 10, 8 sobre 6. Então tá perfeito. Eita, Thiago, multiplica, vai. 15 vezes 8, 10 vezes 6. Não. Já combinamos sobre isso. Simplifica. Enxuga a questão, enxuga os números. Pessoal, por 5, fica 3, fica 2. Aqui por 2, fica 4. E aqui fica o quê? 3. Eita, papoca logo esse 3 com esse 3 aqui, que eu já tô vendo, ó. Beleza. Então vamos ficar com 20 sobre x igual a 4 sobre 2. Perfeito? Ó. 20 sobre x igual a 4 sobre 2. Tiago, dá para simplificar mais um pouquinho, não? Dá, pessoal, dá para simplificar mais. Esse 4 dividido por 2, você já sabe quanto é que dá. Então ficaríamos assim, ó. 20 sobre x igual a 2. Não é não? 4 dividido por 2 dá 2. Se você multiplicar isso aqui em cruz, você vai estar encontrando quem? 2x igual a 20. Pega o 2 e passa dividindo. O x vai ser igual a quanto? O x vai ser igual a 10. E o que é que representa o 10? 10 dias seria a quantidade de dias necessários para que eu consiga resolver o mesmo problema do anterior, só que agora trabalhando com 15 operários, cada um trabalhando 8 horas por dia. Então eu preciso de apenas 10 dias. Isso vocês vão estar encontrando no item B. B de bola como resposta correta. Perfeito? Um grande abraço, já voltamos.